A culpa é da revolução sexual, é isso? Ou talvez da pílula, sei lá. Então, Enfim, estou a brincar, não é? Portanto, Hoje temos de ter um especial cuidado que eu estou aqui em minoria. De repente descobri isso. não sei se estás em minoria, porque também temos a Patrícia. mas as mulheres valem por muitas. Não, vamos lá ver. O que é que se está a falar e o que é que se está a debater um pouco por, enfim, formas diferentes em muitos lados. Aquilo que de alguma forma se está a discutir é saber se os modelos no fundo, de sociedade e os modelos culturais, aquilo que está na base da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, portanto, não é apenas a medida do bem-estar, é algo mais complexo, não é? Portanto, as pessoas precisam de ter, de estar bem com elas e com aqueles que estão próximo delas, de alguma forma evoluíram para modelos que deixam, eu diria, todos mais desconfortáveis e de alguma forma todos mais infelizes. E nós temos indicadores que não são só apenas, não têm apenas a ver com as mulheres, têm a ver também com os rapazes e com os homens, indicadores, sobretudo, neste caso mais recente, até apontam mais para os homens, no que diz respeito por exemplo, à taxa de suicídio, à taxa de solidão, à taxa então, aos indicadores de solidão, de depressão, entre rapazes e jovens, e também àquilo que é a sua, digamos, desinserção social, digamos assim, taxas de desemprego, portanto, viver sozinhos, não encontrar forma de dar a volta à vida. Portanto, tudo isso são indicadores muito, pronto, que depois a seguir dão origem a um discurso político que fala em manosfera, que fala em incels, que fala em coisas que já tratámos aqui até num programa que fizemos quando foi aquela série de adolescência, portanto, em que falámos precisamente desse tipo de problemas, mas que ainda tem outra vertente, e essa aí toca naturalmente tanto rapazes como raparigas, que é, de repente, deixaram de fazer sexo. Por isso, simplesmente, havia uma ideia, isto, quer dizer, como tudo na vida vai e vem, eu quando falei da pílula não foi por acaso, é porque aquilo que, portanto, digamos, o que transforma realmente a vida sexual das pessoas, e quando digo das pessoas é homens e mulheres, mas porventura ainda mais das mulheres, é a pílula nos anos 60. Portanto, há um discurso, naturalmente, de libertação sexual, um discurso de libertação moral, de costumes, por aí adiante, mas o que torna isso possível é uma fórmula química. Pronto. E os eletrodomésticos de alguma forma. Sim, isso é a segunda parte, que eu ia seguir, quer dizer, porque é aquilo que permite também mudar a vida dentro de casa. Portanto, são evoluções tecnológicas ou científicas que transformam a vida do casal e das pessoas no pós-guerra. Enfim, os eletrodomésticos começaram a chegar primeiro nos Estados Unidos, nós vemos aquelas coisas final dos anos 40, anos 50, Portugal é já mais anos 70, não é? Mas há uma transformação completa, quer dizer, quando falamos de eletrodomésticos não é apenas, repara, uma coisa tão simples como o frigorífico. Eu cresci em casas onde havia frigoríficos, mas pequeninos. E, portanto, nas casas onde eu cresci, naquele caso era a minha avó, não é? As minhas avós, todos os dias iam ao mercado. Todos os dias. Quer dizer, não havia supermercado, todos os dias tinham que ir ao mercado porque não havia espaço. Os alimentos estragavam-se. Portanto, e provavelmente muitos dos teus contemporâneos nem sequer tinham torneira e água canalizada, por exemplo. Sim, claro. Não é? Portanto, eu vivia em Lisboa e, portanto, conhecia essas casas, porque às vezes ia para fora de Lisboa, conhecia essas casas, algumas delas, uma delas, por acaso, da família do meu pai, numa aldeia da Beira, voltei lá há poucos anos, e estava igual, surpreendente, igual ou quase igual, não estava completamente igual, da memória que eu tinha da minha infância. Portanto, isso muda tudo, quer dizer, primeiro chega ao frigorífico, depois chega a máquina de lavar roupa, que é também muito importante. Muito importante, e depois, enfim, tudo o resto que vem a seguir, até coisas tão simples como a panela de pressão, que é uma coisa que nós hoje não damos muita importância, mas que é muito relevante nesta transformação do que é a vida das mulheres e da casa. Portanto, sendo que a casa era o local em que estas coisas se centravam. Ora bem, o que é que nós sabemos por outro lado? Há um estudo que tem, enfim, já tem alguns anos, mas não é assim tão antigo como isso, e que se tornou, enfim, uma
espécie de referência, portanto ele é 2009, em que faz comparação com, portanto, é um estudo, eles chamam isto, aliás, ele foi publicado no Jornal de Economia, portanto, e chega a uma conclusão aparentemente surpreendente, que é, as mulheres dizem-se mais infelizes do que estavam É o na paradoxo década de das 70. mulheres Os paradoxos das infelizes. mulheres infelizes. Portanto, o artigo chama-se mesmo, é o paradoxo de Stephenson e Wolfers. Tu que és economista deves saber isto melhor que eu, e sobretudo porque te interessas muito, há muitos anos, por estes temas. E porquê que isto está a acontecer? E agora surgiram duas explicações concorrentes, digamos assim, que não quer dizer que, quer dizer, não tem que ter sempre certezas nenhuma nem outra. Uma explicação é que a transformação das sociedades e a revolução sexual levaram a mudanças que não fizeram as pessoas mais felizes, porque acabaram por desequilibrar as suas vidas. E outra é, bem, não fizeram porque estão incompletas. Portanto, e estas duas explicações rivais, enfim, porventura podemos depois desenvolver isso melhor, mas eu queria ir a um ponto, que é um ponto que há muitos anos de alguma forma, tento segui-lo. Até porque ele depois tem outras componentes, também tem a relação com aquilo que se tornou uma moda recente, que é o género em vez do sexo, que é a forma como, no fundo, perceber se a revolução sexual funcionou ou não da mesma forma para homens e mulheres. E há aqui uma coisa que me parece importante e que é uma coisa que, enfim, que eu vou dizer a seguir, eu sei que é muito controverso. Mas eu tenho o entendimento de que a forma como homens e mulheres encaram o sexo não é igual. E a ideia de que é tudo igual é falsa. E é perigosa, sobretudo para as mulheres. Isto é, a chamada cultura do engate, portanto, e do sexo de uma noite, portanto, vamos dormir aqui e amanhã partimos para outra, não tem o mesmo peso, nem o mesmo significado nos rapazes e nas raparigas. E isso tem uma explicação biológica. Tem uma explicação que tem a ver com as estratégias de reprodução, quer dizer, uma coisa que vem tão simples como isso. Os gametas masculinos são baratos. Estamos a falar dos espermatozoides. São produzidos aos milhões e deitam-se fora. Os gametas femininos são caros. Quer dizer, eles já vêm todos com a mulher ao nascimento. Portanto, ao nascimento não são de desenvolvimento. Portanto, os óvulos são células grandes, que exigem energia e que depois têm a ver com o próprio investimento que é feito a partir do momento em que há a fertilização, que é completamente diferente do homem e da mulher. O homem pode ir embora, a mulher não. Pronto. Isto mudou um bocadinho com a pílula, como é óbvio. Portanto, porquê? Porque a pílula impedia que a consequência de uma relação sexual não desejada se transformasse, não desejada, ou menos desejada, ou se transformasse imediatamente numa gravidez. E repara, isto não é apenas a pílula, porque depois há outras coisas que nós não falamos, que é a própria evolução da medicina e da vida em sociedade digamos, das questões que têm a ver com a saúde, que permitem que as estratégias reprodutivas da espécie humana tivessem evoluído. Isto parece um bocadinho brutal, dito assim, estratégia reprodutiva, mas nós somos animais, não é? Somos animais com características especiais, mas somos animais, somos mamíferos. E todos os animais têm estratégias reprodutivas. A estratégia reprodutiva no Homo sapiens passava por, em cada geração, as mulheres não terem 1 ou 2 filhos, terem 4, 5, 6. Porquê? Porque a maior parte morria na infância. Exato. E morriam, fossem filhos de reis ou filhos de servos ou de escravos. Morriam. Pronto, era assim. E nós conhecemos da nossa história, inclusivamente portuguesa, a quantidade, cada vez, sempre que era o problema das famílias reais, dos reis, se terem um filho varão e o filho varão sobreviver, chegar a adulto e essas coisas todas. Isso foi um tema que praticamente veio até o século XX. E nas famílias mais modestas eram também um bem de investimento. Um bem de investimento, claro, um bem de investimento no sentido para seguir eram coisas para o trabalho. Isso mudou. E, portanto, há uma... em todos os mamíferos, em todos os animais, há uma relação entre aquilo que é, repare, isto depois também tem consequências, entre aquilo que é o número de filhos, o investimento que até
digamos, de tempo efetivo que se tem para cada filho. Há espécies que têm milhões, que põem literalmente milhões de ovos, dos peixes, sei lá, e depois abandonam-nos, e já sabem que dali vão sobreviver meia dúzia, e há outros, que são sobretudo os mamíferos, que trazem o filho, as fêmeas trazem o filho com elas, não é? Portanto, o grau de investimento é maior, e o número de filhos também é muito menor. Portanto, há uma relação aqui de vasos comunicantes, digamos. Portanto, esta relação ter menos... Quer dizer, nós temos menos filhos por causa da evolução dos sistemas de saúde e da própria sociedade, que se tornou muito mais capaz de manter as pessoas e ajudado pela pílula, portanto, e pelos outros métodos contraceptivos. Portanto, há aqui uma evolução, que é uma evolução que também transforma as famílias e o papel e a forma como as famílias funcionam, para além de outras questões que têm depois a ver com questões culturais. Ora bem, apenas neste aspecto, e não vamos para outro aspecto, quer dizer, não vamos já para outro aspecto, eu espero que a gente fale disso também, que é todo o tema de saber se a mulher que tem o ónus de carregar o filho pode ou não ter filho numa fase em que está crescendo a sua carreira. Que é um dos temas mais difíceis de equilibrar, não é? Agora, de repente, por exemplo, no outro dia, esta semana, havia um artigo muito crítico numa orientação penso que era uma daquelas grandes consultoras mundiais, daquelas que pagam muito bem, a dizer às mulheres, aqui só queremos quem esteja predisposto a ter filhos só depois dos 40. Até aos 40 deixa-me só fazer conseguir um parênteses, progredir. Que é a própria ciência, por muito brutal que isto seja, que eu vou dizer, e até que pode merecer muita discordância, a própria ciência pode desempenhar aqui um outro papel, que é através, e esse é um dos casos, que há grandes empresas que desafiam as mulheres a congelar os óvulos. Exatamente. Para elas terem, engravidarem apenas depois dos 40 ou 50 anos. Mas há uma coisa que... E o segundo ponto é as barrigas de aluguer. Sim. Para... Mas tudo isso eu acho tudo isso muito brutal, não é? Muito brutal, não é? Muito brutal. Sim, é muita engenharia genética e depois muita... a seguir estamos a falar quase sempre de uma pequeníssima fatia da população. E há outro coloca o papel que especializa a sociedade, não é? Há as mulheres que para ter filhos e há as outras mulheres. Nós hoje em dia tornou-se normal, quase digamos, ter filhos tarde. Quer dizer, nós vemos a idade do primeiro filho nas estatísticas e ela passou dos 20 e poucos para os 20 e muitos, já estamos acima de 30. O que significa que há muitas pessoas que têm o primeiro filho depois dos 40. Ora bem, o nosso corpo, não é o meu corpo, mas o corpo das mulheres não está preparado para isso, não foi desenhado para isso, digamos, e isto é uma coisa que tem a ver com a nossa... Nós não mudamos a nossa biologia num século ou em 50 anos, que é o tempo desta mudança. E isto nota-se, quer dizer, hoje em dia compensamos isso com tecnologia, não é? Com muitos mais cuidados na gravidez, com tudo aquilo que é o acompanhamento no parto. A ciência permitiu que adiar a gravidez. Adiar a gravidez, mas e isso pode tem permitir problemas. De novo com o congelamento dos óvulos. Nós todos já vivemos nas nossas vidas, até porque vivemos em ambientes onde as mulheres, muitas delas têm filhos tarde, que eu lembro-me de ter trabalhado ao princípio, quando as mulheres tinham filhos mais novos, e era normal, a regra era, as pessoas trabalham até a véspera de terem a criança, e hoje em dia, sobretudo quando as mães têm mais de 40 anos, ao terceiro, quarto mês, os médicos começam a dizer, fica em casa. Pronto. Isso é em Portugal, que há ali um incentivo perverso relacionado com os apoios e subsídios. Sim, mas devia ser corrigido. Mas isso existe. E cria uma racionalidade de ficar em casa. Claro, mas tudo isso tem a ver, depois também tem consequências negativas. Eu lembro-me, uma vez falámos sobre isto há muito tempo, ainda estávamos os dois no público, em que tu tinhas sobre esta questão de saber até que ponto é que a questão da maternidade influencia depois as carreiras e como é que isso se resolve. Mas isso também é porventura um fator de infelicidade. E tivemos uma grande discussão no público. É um fator de infelicidade porque, quer dizer, compensar e é um fator de infelicidade com fatores que são, por um lado, psicológicos, a vontade de poder progredir na empresa, que são económicos, porque muitas vezes a própria relação
por exemplo, de quem traz o dinheiro para o lar, também se alterou e nem sempre é pacífico, o grau de exigência que há ou não com o parceiro-parceira, portanto, tudo isto se modifica, e depois a ideia, a vontade, digamos, mais biológica, de ter uma criança e da alegria que isso dá e do que é acompanhá-la. Portanto, tudo isto são coisas que, porventura, criam uma tensão diferente. Voltando à questão, porque eu já estou a falar há bastante tempo, senão ninguém dos nossos convidados não falam. Voltando à questão da revolução sexual. Aquilo que os estudos de facto indicam é que o sexo ocasional não tem claramente o mesmo papel nos homens e nas mulheres. Eu lembro de há muitos anos, ter comentado e fui encontrei com uma pessoa politicamente muito influente nos Estados Unidos, tem uma história intelectual muito interessante, que é Irving Kristol. Agora ele tem o filho também muito, muito conhecido, que é o Bill Kristol, mas eu estou a falar do pai, que era casado com uma historiadora também muito conhecida, chamada Gertrude Emil Farb, que veio cá uma vez a Portugal para as conferências do Mário Soares na Gulbenkian. E eu nessa vez até almocei com o casal, não é? Portanto, mas depois voltei a estar com eles em Washington, e eu tinha a ideia de que ele estava muito empenhado nos debates sobre as transformações, e que tinha a ideia que ele tinha algures, só que os livros são muito grandes, ele tinha dito que um dos lados perversos da evolução sexual é que se tinha esquecido o lado predador do homem, portanto não é homem XY, não é? Portanto não é homem no sentido está naquela homo parte sapiens. mais profunda aqui do cérebro, Pronto, na parte de trás do cérebro. Exatamente, e que há um lado predador, e esse lado predador tem a ver com aquilo que é uma estratégia reprodutiva diferente, quer dizer, repara, e isto nota-se se nós vermos, por exemplo, todas as histórias dos homens poderosos ao longo da história, eles têm muitos filhos de muitas mulheres. E as mulheres têm que investir tudo em terem, ou tinham que investir tudo em terem um filho com alguém poderoso que o protegesse. E, portanto, há estratégias, repara, eu vou dizer uma coisa que pode ser muito chocante. A estratégia do homem para potenciar a sua capacidade de reprodução é, ao longo da sua vida, e tanto parceiras sempre novas, porque elas têm mais possibilidade de ter crianças. A estratégia da mulher é ter parceiros poderosos que protejam os seus filhos. Os filhos que ela vai ter desse homem. E isto, nós olhamos para os poderosos da vida, portanto, tem a ver com a forma de conseguir ter na geração seguinte genes, transmitir às gerações seguintes os nossos genes. Isso são estratégias pré-tecnológicas, pré-desenvolvimento, pré-revolução industrial. Tudo isto é pré-revolução industrial, mas os nossos genes não se mudaram. Nós continuamos com os mesmos genes. O que mudou... Em algumas coisas sim, noutras coisas... Os genes não. Mudou a cultura, não os genes. Portanto, e por isso é que se diz que... Algumas coisas esses genes podem ter importância, porque, por exemplo, mesmo na área da investigação da ciência, hoje começa-se a verificar que há medicamentos, por exemplo, que fazem... que deviam ser diferentes para os homens e para as mulheres. Porque há o que revela que os genes são mesmo diferentes. São mesmo diferentes, há mesmo coisas que são diferentes. Há mesmo coisas que são diferentes. E, portanto, por exemplo, lembro-me, enfim, é um autor também muito conhecido, não por causa deste livro, mas por causa de outros que entretanto escreveu, que é o Jared Diamond, que tem aqueles livros todos sobre as sociedades humanas, tem sucesso, não tem sucesso, portanto, Genes, Guns and Steel, e depois o Colapso. Ele tem um livro anterior a estes, ele é de origem biólogo, ele tem um livro chamado Porque é que o sexo é divertido? E uma das coisas que ele refere aí é estudos, eu lembro nunca mais me esqueci desses estudos que foram feitos, que foi assim, numa universidade norte-americana, selecionaram-se os rapazes mais atraentes e as raparigas mais atraentes. E deu-se-lhes uma tarefa, que era irem para bares à noite, e dirigirem-se a alguém do sexo oposto e dizerem: queres dormir comigo hoje? Só isto. Os rapazes não tiveram sucesso nenhum, as raparigas tiveram sucesso total. Portanto, a primeira pessoa que diziam aquilo ia logo com elas. Os rapazes, mesmo sendo atraentes, diziam isto e não tinham sucesso.
O que mostra que, mesmo em sociedades, digamos, abertas, pós-revolução sexual, pós-universidades americanas, as Mas coisas... aqui a questão é o que é gênio, o que é cultura, não é? Tá bem. Há coisas sim, que são gênio. Sim, mas eu acho mesmo que podem não ser gênio, foram impressas ao longo de anos pela cultura, não é? Muito difícil fazer essa separação. Claro que é difícil, mas nós sabemos que não é tudo genes, mas Exato. não é tudo genes, mas há aqui de facto, mas mesmo essas diferenças culturais, nós já levamos 50 ou 60 anos disto, já levamos mais que uma geração. E estamos a falar dos sítios onde isto aconteceu mais cedo, como foi o caso dos Estados Unidos ou o caso dos países nórdicos. Estamos a falar dos sítios onde isto apareceu mais cedo. E o que notamos são até muitas vezes coisas contraintuitivas. E eu vou dizer outra coisa contraintuitiva cá por aqui, que é, porque é que em países mais igualitários, mas onde não se impõe uma saída às mulheres, o resultado é mais desigual nas opções de profissionais que elas têm. Eu estou a falar porque é que, quando olhamos para os países nórdicos, a diferença nos empregos entre homens e mulheres é maior, e são países mais igualitários, e tem inclusivamente são os países onde há mais mulheres na política, mais mulheres primeiras ministras, mais mulheres, essas coisas todas, mas depois olhamos, por exemplo, para quem são os serviços de saúde e as enfermeiras, ou os auxiliares, as educadoras, ou as professoras, ou muitas outras coisas deste género, e a diferença é maior do que, por exemplo... Ou seja, a taxa de feminização é maior nessas profissões e, em contrapartida, nas chamadas profissões STEM, que são as profissões tecnológicas, a presença dos homens é maior, porque aí não houve um esforço de impor... Quer dizer, e entras num outro debate brutal, é até que ponto é que a escolha das mulheres, da ausência de mulheres no mundo tecnológico, ou ausência não, mas o número mínimo, também não é cultural, ou é... mas quer dizer, mas repara, que diferença claro que tudo isso é diferente, mas há uma coisa que também, enfim, e nós percebemos isso até porque pela discussão que agora houve, e agora até houve decisões nestes dias, penso que ontem, relativamente a isso, por causa do desporto norte-americano, que é a questão dos transgêneros. Bem, portanto, isso então... Claro, mas tem a ver com uma coisa que está demonstrada, não é? Os homens têm mais músculos, têm ossos mais pesados, têm uma constituição física mais poderosa. E, portanto, não quer dizer, obviamente que há homens que são os fraganitos e mulheres que são umas matelonas, não é? Portanto, a gente estamos a falar daquilo que é médias, não é? Daquilo que é médias, e mesmo nos casos limite também é diferente. Portanto, há aqui, quer dizer, se isso se nota claramente aí, há outras coisas nesse domínio. E, portanto, uma das coisas que nós hoje notamos também muito, e é uma das razões, às vezes falamos aqui disso, já tenho dito várias vezes, felizmente somos sociedades envelhecidas, senão ainda íamos para a guerra. Porquê? Porque nos faltam os jovens que têm aquela agressividade que quando nós vemos, por exemplo, aquilo que se passou há 60 e poucos anos, no início da Primeira Guerra Mundial, era a correrem para pegarem armas. Hoje em dia, haverá meia dúzia de pessoas, por razões culturais, mas também por razões de idade, que farão isso, e a maior parte das pessoas querem mesmo aqueles que na juventude eram mais agressivos, hoje querem sossego. Portanto, porque isto também é diferente ao longo da vida, e esse papel de agressividade, quer dizer, que pode ter um lado cultural, mas não tem só um lado cultural, tem também um lado que vem daquilo que nós sabemos que são as hormonas que estão cá dentro, não é? De um lado de um homem e de uma mulher, é algo que é diferente. E uma das coisas que pode ser uma explicação para a infelicidade é quando amalgamas tudo e tentas forçar a igualdade naquilo que na base tem desigualdades, acabas por criar situações de alguma infelicidade. E, portanto, esquecer algumas coisas que porventura são, e às vezes os mecanismos, portanto, isto é outro debate também muito complicado, que é o que é que tu fazes para que, por exemplo, o acompanhamento dos filhos seja mais igualitário. Portanto, até que ponto é que isso funciona ou não funciona? Políticas públicas pode haver nesse domínio, mas isso é mais uma vez um debate complicado. Agora, isto leva a situações, enfim, nem entramos nisso, a situações de tensão óbvias, como são, por um lado, estes estudos, estas sondagens, por outro lado, os indicadores de doença mental, e se quisermos, no limite, aquela coisa
completamente desconcertante, mas que tem a ver também com tecnologia, com outras tecnologias, que é, de repente, na idade em que era natural ter relações sexuais, parece haver abstinência, só que não, porventura não é uma abstinência voluntária. Porventura não é uma abstinência voluntária.